Termos da palavra de Deus, e eu estou feliz por estar aqui com você e mais feliz ainda porque você está aqui comigo, tá? Então, antes da gente começar, nós vamos orar, tá bom? Eu sei que você já sabe o que é oração, mas a gente vai relembrar aqui um pouquinho, tá? Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus, né? Então, a oração, ela é falar com Deus. E onde é que a gente pode orar? Será que a gente só pode orar na igreja? De forma nenhuma. Nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos orar na igreja, nós podemos orar na nossa casa, nós podemos orar na nossa escola, nós podemos orar enquanto a gente está passeando. A gente pode orar em qualquer lugar. Tia Nayara, e que horas eu posso orar? Qual é o horário que eu posso orar? Bom, crianças, você pode orar a qualquer hora. De manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar. Nós podemos orar a qualquer hora, né? Independente do local onde a gente esteja, o nosso Deus, ele sempre vai ouvir as nossas orações. E que maravilha, né? Ter essa certeza de que nós temos um Pai que está no céu, que nós podemos falar com Ele a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, que Ele vai estar atento e pronto para ouvir as nossas orações. Amém. Então vamos orar, tá bom? Então feche os seus olhos, né? Junte as suas mãos e vamos orar, tá? Então, Papai do céu, nós te agradecemos porque estamos mais uma vez aqui na tua presença. Nós te agradecemos pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra aqui nessa manhã e te pedimos que ela venha, ó Deus, de encontro ao nosso coração, que nos torne, Senhor, mais parecidos com Jesus. Recebe também, Senhor, o nosso louvor nessa manhã. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero te fazer uma pergunta, né? Você já pediu algum brinquedo para os seus pais? Ou para sua avó, para sua tia? Né? A gente geralmente pede coisas para as pessoas. E você já pediu para alguém? Já pediu um brinquedo? Eu tenho certeza que você já pediu, né? E se você ganhou esse brinquedo que você pediu, com certeza você ficou muito feliz por ter o seu pedido atendido, não é? Agora, se você pediu e você não ganhou o brinquedo que você pediu, eu acredito também que você deve ter ficado chateado, não é? Né? A gente fica chateado quando a gente pede uma coisa que a gente não recebe. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos fala de alguém, né, que nos dá, está pronto para nos dar tudo que nós precisamos. Agora, atenção, crianças. Essa pessoa, ela está pronta para nos dar tudo que nós precisamos e não o que nós queremos, tá? O que nós queremos muitas vezes é diferente daquilo que nós precisamos, né? E essa pessoa, ela quer nos dar tudo que nós precisamos. Então, lá na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: "E o meu Deus lhes dará tudo o que vocês precisam." Eu vou ler novamente. "E o meu Deus lhes dará tudo o que vocês precisam." Então, a palavra de Deus, ela nos diz que a pessoa que pode nos dar tudo que nós precisamos é o nosso Deus, né? Então, olha, eu fiz aqui um cartaz pra gente que está com o nosso versículo dessa manhã. "E o meu Deus lhes dará tudo o que vocês precisam", né? Tá lá em Filipenses 4:19, tá? Então, o que esse versículo está nos dizendo? Ele está nos dizendo que Deus dará tudo, né? Deus dará tudo que vocês precisam. Por que Deus, ele pode dar tudo? Porque Deus, ele pode todas as coisas.
né? Tem uma característica de Deus que diz que ele é onipotente. Dizer que Deus é onipotente é dizer que ele pode todas as coisas. Então ele pode todas as coisas e ele pode nos dar o que nós precisamos e ele quer nos dar o que nós precisamos. Mas ele quer dar o que nós precisamos através de Jesus Cristo. Então quem é Jesus Cristo, né? É o Filho perfeito de Deus. Então é através de Jesus que nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. Então, criança, se você já aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, você já é filho de Deus. Você é filho de Deus e você pode ter certeza que Deus, ele cuida de todos os seus filhos, então ele também cuida de você e ele vai dar para você tudo o que você precisa. Não interessa qual é o momento de dificuldade que você está passando, né? Não importa qual é a dificuldade, não importa qual é o problema. Se é a mamãe que está sem trabalho ou se é o papai que está sem trabalhar, né? Se tem alguém doente na família, não importa. Se você já aceitou Jesus, você é filho de Deus e Deus ele dá para os seus filhos tudo que eles precisam. Agora, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso hoje, né? E aceitando a Jesus no seu coração como seu Salvador, você também se tornará um filho de Deus. Que maravilha, não é? Ser filho de Deus é uma alegria sem tamanho, né? E o mais legal disso tudo é sentir no coração a certeza de que realmente nós vamos receber do Senhor tudo que nós precisamos. Amém? Então agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é
Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém, crianças. Como é bom ter essa liberdade de poder louvar ao nosso Deus, né, e dizer quanto Ele é grande, né, quanto Ele é maravilhoso. E eu tenho uma coisa para mostrar para vocês agora, tá? Olha só. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um jarrinho, né, um jarro de barro, né? É um jarro decorativo, é um jarro pequeno, né? Mas assim como tem esses jarros pequenos, existem também jarros grandes, né? De muitos tamanhos, né? De tamanhos variados. Então, vocês sabem para que serve um vaso? Vocês sabem para que serve um jarro? Um jarro de barro. Bom, o jarro de barro, ele pode ter muitas utilidades. No tempo de Jesus, esses jarros de barro, eles eram utilizados para guardar, né, para armazenar água, para guardar vinho, para guardar azeite. E a nossa história de hoje, né, ela vai nos falar sobre uma mulher que tinha um vaso, né, que tinha um jarro de barro e que ela usava esse jarro para guardar alguma coisa dentro. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala sobre essa mulher. A Bíblia, ela não diz o nome dessa mulher, né? Ela não diz o nome dessa mulher. Mas essa mulher era casada com um profeta de Deus. Ela era casada com um profeta de Deus e ela tinha 2 filhos. Mas aconteceu que um dia o seu marido morreu, né? E ela ficou viúva, sozinha, com os seus 2 filhos. E ela foi procurar um profeta, né? O profeta Eliseu. Então essa mulher viúva, ela saiu da sua casa e foi procurar o profeta Eliseu. E ela foi conversar com ele. Ela disse: profeta, meu marido era um homem temente a Deus. Meu marido era um homem temente a Deus. Ele morreu e agora eu estou só com os meus 2 filhos. E eu soube que ele tem uma dívida. E o homem que meu marido deve quer levar os meus 2 filhos para ser escravo. Crianças, essa mulher, ela estava muito aflita, porque ela havia perdido seu marido e ela estava prestes a perder os 2 filhos, né, para serem escravos. E por isso ela foi procurar o profeta. Então aquela mulher, ela não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, né, para pagar a dívida que o seu marido tinha feito. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer dar para você tudo o que você precisa. Como nós vimos lá no nosso versículo em Filipenses 4,19, o nosso Deus, Ele quer te dar tudo o que você precisa, né? Por meio de Cristo Jesus. Então aqui o profeta, a mulher foi atrás do profeta para procurar ajuda. Nós devemos procurar a ajuda do nosso Deus, porque Ele pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então aquela mulher, ela foi procurar ajuda, porque ela não tinha dinheiro para pagar as suas dívidas. Então Eliseu perguntou para aquela mulher, como ele poderia ajudar, né? Como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer? O que é que você tem em casa? Eliseu, ele se importou com aquela viúva. Ele realmente queria ajudar aquela viúva de alguma forma. Então, da mesma forma que Eliseu se importou com aquela viúva, Deus, ele também se importa com você. Deus, ele ama você, né? Deus, ele ama você. E ele mora lá no céu, que é um lugar lindo, né? Maravilhoso. A Bíblia diz que o céu possui ruas de ouro, né? Então,
Jesus, ele nos prometeu que ele vai estar preparando, que ele já está preparando um lugar lá no céu para todos aqueles que o amam, né? Para todos os filhos de Deus. Mas, crianças, existe uma coisa que não entra no céu, é o pecado. O pecado, ele não entra no céu. E o pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. E o castigo do pecado é a morte, né? É uma morte eterna para viver afastado de Deus pela eternidade. Mas Deus tem um plano perfeito para que eu e você não fôssemos castigados pelos nossos pecados. E esse plano é Jesus. É Jesus, que é o Filho perfeito de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ele nasceu como homem, ele cresceu como eu, como você, e foi preso, né? Foi julgado, condenado e crucificado. E ele morreu na cruz. Só que ele morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. Jesus, ele não tinha pecado, né? O pecado que levou Jesus para aquela cruz não foram os dele, foram os meus e foram os seus. Mas Jesus, ele não está morto. Jesus, ele está vivo, né? Porque após ele ser crucificado, né? Após ele ser sepultado, 3 dias depois dele ser sepultado, Jesus, ele foi ressuscitado. E ele subiu aos céus e ele está com Deus Pai, né? Com o nosso Pai lá no céu, preparando um lugar para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que o amam. Então, assim como Eliseu se importou com aquela mulher, Deus, ele também se importa conosco, né? Deus, ele também nos ama, né? Ele também se preocupa com a gente. Então, Eliseu disse para aquela mulher que ela fosse na casa dos seus vizinhos e pegasse vasilhas. Por quê? Porque ela falou para o profeta, né? Quando ele perguntou o que ela tinha em casa, ela disse que não tinha nada. Ela disse: a única coisa que eu tenho é um jarro pequeno com azeite. Então o profeta disse que ela fosse até a casa dos seus vizinhos e juntasse muitas vasilhas vazias, né? E então foi isso que ela fez, né? Ela foi à casa dos seus vizinhos e juntou muitas vasilhas vazias. O profeta mandou que ela juntasse essas vasilhas, depois fosse para dentro da sua casa, junto com os seus filhos, fechasse as portas e começasse a derramar o azeite dentro dessas vasilhas. E foi isso que ela fez, crianças. Ela obedeceu às orientações do profeta. Ela juntou as vasilhas que ela conseguiu com seus vizinhos, levou para casa junto com seus 2 filhos, fechou a sua porta e começou a derramar o azeite. Aquele pouquinho de azeite que ela tinha dentro daquele jarro pequeno. Ela começou a derramar o azeite dentro daqueles jarros. Crianças, e Deus fez um milagre na vida daquela viúva. À medida que ela ia derramando o azeite dentro daquelas vasilhas, Deus foi multiplicando o azeite e ela foi enchendo todos os jarros com aquele azeite que estava caindo da sua jarra. Então, como é que isso pode acontecer, tia Nayara? Isso é possível? É, crianças, isso é possível porque, como nós já vimos, Deus, ele pode todas as coisas. E ele vai nos dar tudo que nós precisamos. Deus cuida dos seus filhos e dá a eles tudo que ele precisa. E ele estava cuidando daquela viúva. Então ela foi derramando o azeite dentro de todas aquelas vasilhas. E ela foi derramando e todas aquelas vasilhas foram sendo cheias daquele azeite. Até que ela perguntou para o seu filho: filho, não tem mais vasilhas? E ele disse: não, mãe, as vasilhas acabaram. Então, quando as vasilhas acabaram, o azeite também parou, né, de brotar de dentro daquele jarro. As vasilhas acabaram e o azeite acabou.
Então, quando ela se viu diante de todas aquelas vasilhas cheias de azeite, ela correu até o profeta, né? Ela correu até o profeta e ela contou para ele tudo que tinha acontecido, né? Que ela estava com a sua casa cheia de jarros e mais jarros cheios de azeite, que Deus havia dado a ela aquele grande milagre de ficar com todas aquelas vasilhas cheias de azeite. Então o profeta orientou aquela mulher para que ela vendesse o azeite, né, que ela tinha dentro daqueles jarros e pagasse as suas dívidas, né? Pagasse as suas dívidas e iria sobrar dinheiro. E com o que sobrasse, ela usaria esse dinheiro para se manter com os seus filhos, né? Para sustentar os seus filhos. Então, crianças, Deus ele cuidou dessa viúva, né? Ele deu para ela o que ela estava precisando. O que era que ela estava precisando? Ela precisava pagar a dívida do seu marido e precisava sustentar os seus filhos. E Deus deu para ela o que ela estava precisando. Porque nós vimos lá em Filipenses 4,19 que o nosso Deus, ele lhes dará tudo o que vocês precisam. Então, assim como ele deu para aquela viúva o que ela precisava, ele também vai dar para você tudo o que você precisa, né? E assim, eu sei, tenho a certeza que não só Deus ele vai te dar tudo o que você precisa, como ele já tem te dado, né? Ele já tem dado o que você precisa. E por isso eu quero fazer um desafio para você, né? Para você que está me assistindo, seja você criança, seja você adulto, eu quero que você observe e veja o que Deus já te deu, né? O que você precisava e Deus ele te deu. E eu quero que você coloque aqui, ó, embaixo nos comentários, o que você estava precisando e que Deus te deu, tá? Então, durante essa semana, até o próximo domingo, eu quero que você cumpra esse desafio, tá? Observe a sua vida, a sua casa, a sua família e veja o que você estava precisando, que Deus já te deu. E coloca aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber o que Deus tem dado para você, né? Eu quero saber o que tem te deixado feliz e eu quero me alegrar junto com você. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Esses momentos que nós passamos, para mim, foi de muita alegria e eu espero que também tenha sido para você. Então, que Deus te abençoe. Te dê uma semana maravilhosa, tá bom? E não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, né, para você ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.